E outra coisa que eu ia perguntar para você, o traço da pessoa, é, vai anos de experiência, né? Vai melhorando, e cada um Sim, tem um traço. com certeza. Acho que todo artista, né, ele precisa de um tempo, né? Um tempo de forno, né? Vamos dizer assim, para cozinhar e se aperfeiçoar, se encontrar, né, na arte. Você tem esse lado próprio da arte em si, né, do desenvolvimento, do artista, da mensagem que ele vai aprendendo a passar, como ele vai manipulando a obra dele, aí essa parte é apaixonante, né? Você identificar traços, composições, as ideias, os conceitos, né? Mas é muito importante parar para pensar que muitos artistas que a gente conhece hoje, a gente só conhece, eles só existiram porque você tinha uma indústria para absorvê-los. Vou dar um exemplo. Junji Sim, Ito. Está em alta hoje, né? Junji sim, Ito. tá. Eu já conheci o Junji Ito há muito tempo atrás, agora deu hype nele. O Junji Ito, para quem não sabe, ele é um dentista. Se formou em odontologia e Eu ele não gostava sabia não, de bacana isso aí. mangá. Ele queria, né, fazer mangá e ele falou: olha, eu vou tentar, né, fazer mangá. Se não der certo, eu vou para odonto, vou virar um dentista. Aí, não teríamos todas essas obras que nós temos dele hoje se você não tivesse, né, uma indústria como é a do Japão para você ter essa oportunidade. Se o Junji Ito fosse brasileiro, teríamos um dentista. Verdade, falou tudo. É isso que É, acontece. Então, verdade. quando quem comentou aí da indústria, Foi esqueci o, o nome aí, o Careca e o Valnei. o Careca, isso. A formação de uma indústria é que está a chave. Só que qual que é o grande problema aí, cara? Indústria, você fala em empresas, em negócios. Você não fala em arte por si só. A arte acaba virando um complemento. Então, é aí que o lado artístico, criativo, ele conflita com os interesses de pessoas que visam negócios. E aí que a coisa cravanca. E é engraçado porque um, em teoria, deveria depender do outro. O que é necessário é fomentar essa formação de uma indústria, e a linguagem no meio dos negócios é exatamente produto, lucro, consumo, possibilidade de escalonamento e crescimento. Se você tem produtos que eles se esgotam em um único produto, ou você não tem essa possibilidade de escalonar e se desenvolver comercialmente com oportunidade de lucro, isso não é interessante para a formação de uma empresa. Não é interessante para, né, você fomentar esse acontecimento. Então, vocês podem ver que muitos veículos da cultura pop, desde que Sim. eles são concebidos, em países que você tem a indústria, tá? Eles já são pensados em formatos de escalonamento, seja merchandising, licenciamento, produtos derivados, formas, né, de chegar nas pessoas. Tem toda uma estrutura comercial simultânea pensada para o lançamento de um produto. E aí, né, você tem consumo, isso se torna algo interessante, e você começa uma corrida entre as empresas para ver, poxa, se as pessoas estão querendo consumir isso, então vou ofertar isso daí. E aí o mercado ele vai se adaptando, as pessoas vão buscar aquilo que elas mais se interessam, mais querem. Né? A indústria do videogame se formou assim, eu acho que qualquer mercado aí, né, falei em microeconomia, ele se forma assim. Lembra da época dos frozen iogurte? Ah, lembro, verdade. Frozen iogurte em tudo quanto é lugar. Por que surgiu tanto quiosque de frozen iogurte? Porque as pessoas experimentaram, adoraram aquele troço. E aí você não tinha só uma, você tinha várias empresas apresentando um produto parecido. O gosto era um pouco diferente, mas em resumo era um negócio meio mais ou menos parecido, né? Então, por um tempo você teve ali muito investimento, né? Quase um mercado de frozen iogurte acontecendo. Por que, que as pessoas com grana elas aparecem para vamos formar uma franquia de frozen iogurte? Porque empresário, ele vê qual a tendência de mercado, ele quer investir para ver escalonando e retornando. E você tem ali um crescimento e você tem um declínio, né? Hoje em dia ainda existe, mas são específicos. Você não tem mais essa busca toda, né? São os modismos, né? Mas isso é só para exemplificar para você
como é que surge essa coisa da indústria, né? Como que um determinado segmento, né, de uma microeconomia, ela começa a se desenvolver. Eu acho que a gente aqui acaba ficando muito preso só nessa relação do artista com um ou outro leitor, ou o artista falando com outro artista. Sim. Então, eu sinto falta de um pensamento um pouco mais empreendedor, um pouco mais de negócios, um pouco mais mercadológico mesmo, né? Porque é isso que realmente vai mudar as nossas condições. Porque você pode ter uma obra estupenda, cara, linda, com a melhor arte do mundo, e ninguém comprar, porque as pessoas nem souberam que aquilo era interessante para elas, nem souberam que aquilo existia. Como é que você chega nas pessoas? Tem várias formas, né? E uma vez que você chega, e se você sabe transformar isso num bom produto, você vende, você lucra, e onde o dinheiro vai, vão pessoas também, né? E aí entra a possibilidade de escalonar. Isso é um negócio que dá para a gente dar uma continuidade, ampliar esses lucros, esse negócio, ou foi só um ponto fora da curva, que aquele produto teve uma boa visibilidade de venda e ele vai se esgotar nele mesmo? Tudo isso, quem pensa dessa forma, são empresários, são pessoas do mercado, seja qual ele que for, né? Então, bom, a Feira do Empreendedor está aí, para quem se interessa, né? Vai ter de amanhã até segunda-feira. É um tema que me interessa. Então, eu tenho batido bastante nessa tecla, né, de indústria, mercado, e eu acho que a palavrinha-chave é ecossistema. Né? Vou dar os créditos para o Araújo, que citou esse termo para mim, o Araújo da Shonen West. Eu gostei muito, porque eu falava muito mercado, mercado, mercado. Acho que ficava uma coisa muito vaga, muito ampla, né? Ele falou ecossistema, eu gostei disso. Né? Porque ecossistema você entende que você tem várias engrenagens acontecendo ao mesmo tempo para ele poder existir. Então, mesmo que, de repente, um ou outro ele saia dali, né? Esse ecossistema ele tem vida própria. Ele não fica restrito sempre do mesmo jeito. A tendência é ele se multiplicando, né? E aí é que nesse ecossistema entram trabalhos como o seu, Márcio. De você... Sim. Você é um entusiasta, você gosta de quadrinhos, você gosta de conhecer os autores, você vê qualidades na produção brasileira que muita gente não vê porque desconhece, ou não vê porque não se interessa, o que está tudo bem, mas a gente multiplica e amplia isso buscando as pessoas que querem e se interessam. Então, tudo começa pequeno, tudo começa ali daquele, né, uma bolinha, assim. Só que eu acho que a bolha atual que nós temos é muito só artista para artista, sabe? Verdade. Precisa expandir. Até os quadrinhos, né? Compra mais, é uma base de troca, compra, acaba ficando a mesma coisa, digamos assim, né? Muitas visão vezes. Comercial, você vê possibilidades de você empreender com isso, você tem os entusiastas, você tem o colecionador, você tem vários perfis de pessoas importantes, né, que fazem esse ecossistema acontecer. Eu gosto muito de games também, né? Gosto de retro games. E é engraçado pensar que o retro game ele persiste hoje por causa dos entusiastas. Verdade. Podia, assim, quando você tinha ali PlayStation para Super Nintendo, PlayStation 2 para PlayStation 1, o console anterior ficava praticamente esquecido, ninguém mais queria saber. De repente, você tem pessoas resgatando isso. Às vezes com filme também tem isso, né? A pessoa resgata filme antigo e tal. É um negócio super grande? Não, mas ele mantém ali. Eu sei que hoje tem gente que até desenvolve jogos novos para Atari, para Odyssey, esses console mega velho aí, mas é porque mantém isso vivo. E aí você ali no meio começa a aparecer colecionadores, começa a aparecer comerciantes. Então, poxa, olha, eu tinha uma locadora, morreu um monte de cartucho comigo aqui. Pô, vou vender para essa galera, para tirar uns, né, uns trocos aí. Então, você vê como as coisas vão se formando.